Escola reflexiva e a nova racionalidade. Ideias de Isabel Alarcão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A pergunta fundamental formulada por Isabel Alarcão, o motivo de a escola ser hoje inadequada às demandas da sociedade. A resposta é simples: diante de mudanças sociais, a escola também precisa mudar, porque a sociedade sofreu significativas mudanças. É necessária certa pedagogia dinâmica para atender novas exigências. Aproveitar interações com a sociedade, com as instituições, favorecendo a prática da interpessoalidade. Entretanto, segundo Alarcão, é necessário algo mais, porque fundamentalmente é preciso, antes de tudo, mudar de paradigma. A substituição de um velho paradigma para outro inteiramente novo, em uma nova perspectiva. Portanto, é fundamental mudar o pensamento a respeito da escola, superar o seu conceito tradicional, refletir a vida em que vive dentro da mesma, num permanente diálogo, compreendendo frustrações, sucessos e fracassos, a importância do diálogo com diversas tendências e pensamentos. Desenvolver a pedagogia do professor reflexivo, uma escola que avalia seu projeto pedagógico, não apenas que estuda, mas também que produz conhecimento. A crítica fundamental: após vários anos de escolarização, os alunos revelam incompetências cognitivas, atitudes, relações comunicativas não atendidas de acordo com as exigências da sociedade, o que é condenável. Devido à não adequação de paradigmas necessários ao mecanismo de cognição, esse tipo de procedimento é que não pode acontecer. A escola precisa ser interessante para o desenvolvimento do processo pedagógico, criar dentro dela um contexto educativo, favorecer espaços de convívios, trabalhos em equipes, inovação, experimentação e outras atividades. A interrogação desenvolvida por Alarcão: será que as escolas permitem a aprendizagem cooperativa e autônoma? Será que favorece a flexibilização de atividades docentes e discentes? O questionamento: a escola está longe ou perto da comunidade? Qual a relação estabelecida entre ambas? Se as crianças estão bem adaptadas ao ambiente escolar, se sentem na escola como se sentem em suas casas, se o trabalho pedagógico é desenvolvido em várias perspectivas, se a educação se dá na dimensão das multiplicidades de suas funções. Se a escola é um lugar de tranquilidade e de conscientização, em que cada um pode desenvolver seu desempenho, deve evitar o espírito da repressão e desenvolver a lógica da colaboração, evitar guerras de poder e competitividade na qual fica frágil a construção do saber. O ato de aprender, desenvolvendo a apatia empobrecedora do espírito de colaboração. Se a escola é o lugar onde o professor desenvolve o espírito da curiosidade e da iniciativa para o desenvolvimento entusiasta do ensino-aprendizagem. A escola tem que ser necessariamente um lugar onde o aluno pode desenvolver de forma eficiente suas capacidades de memorização, observação, associação, raciocínio, a expressão e comunicação. A escola tem função de preparar cidadãos, mas não só isso, porque ela tem que ser o local no qual tem que viver a própria cidadania. A escola precisa, pelo menos, ser o lugar no qual deve acompanhar as mudanças da sociedade, compreendendo as mesmas, preparar o aluno para poder viver a complexidade que caracteriza o mundo atual.
O que deve ser refletido, a escola é influenciada pela tradição ocidental, que dá privilégio ao pensamento lógico-matemático e à racionalidade cartesiana e não potencializa o desenvolvimento global do ser-pessoa. Discriminam todos aqueles que saem do referido paradigma. A escola precisa sofrer uma mudança radical nos métodos e processos de ensino-aprendizagem e nos conteúdos que são ensinados, mas a escola não poderá ser desvinculada de pedagogias políticas administrativas. Portanto, para a escola mudar, tem que necessariamente mudar a sua organização, como ela é pensada. É urgente a mudança da escola, não apenas currículos que são ministrados, mas na organização disciplinar, na pedagogia organizacional da escola. Mudar nos valores e nas relações humanas que vivem na mesma, ou seja, na própria escola, pensando esta mudança. No contexto da própria escola, não devemos apenas pensar, é preciso agir para mudar. É preciso mudar a cultura que se vive na escola, para pensar uma ação reflexiva, necessariamente contínua. Para o desenvolvimento dessa reflexão, Isabel propõe algumas ideias básicas. Definição de uma escola reflexiva realiza-se na organização escolar que permanentemente pensa a si mesma, na sua missão social e organizacional. Confronta com o desenrolar das suas atividades em um processo heurístico, dialeticamente avaliativo e formativo. Uma escola assim concebida pensa-se no presente para se projetar no futuro. Não ignorando os problemas atuais, resolve-os por referência a uma visão que direcione para a melhoria da educação praticada e para o desenvolvimento da escola organizada. Diante das incertezas em que se vive hoje a escola, precisa repensar urgentemente, reajustar para atender o mundo atual, numa ação reflexiva permanente, atendendo um conjunto de fatores com o desenvolvimento tecnológico, a globalização, a competitividade de um mercado efêmero, interesse pelo produto instalado numa sociedade de consumo. A escola precisa preparar o aluno para essa situação descrita. Com efeito, simultaneamente, o desenvolvimento científico dos conhecimentos diversos, a importância de sistematizar um conjunto de características próprias de uma organização dinâmica, aberta, flexível ao atendimento para a formulação da pedagogia atual, visando exatamente as mudanças em seus aspectos globais, por meio da reflexão permanente. Uma pedagogia que reflete a cada dia, numa ação de mudança diária. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.